Osmar Bacá, Dadu Osmar Bacá. Bom dia, Tachidele, a sua santidade. E ao professor emérito da filosofia na Universidade da Malésia, Dr. Daku Osmar Baku. Meu nome é Cassi Liu, presidente do Centro de Cultural Budista Tibetana na Malésia. É nosso privilégio e honra colaborar com o movimento da juventude muçulmana da Malésia neste fórum. O tópico do evento de hoje é compaixão e misericórdia como valores comuns entre o islamismo e o budismo. Em nome dos organizadores, gostaria de dar as boas-vindas aos nossos dois eminentes palestrantes, aos convidados de honra, aos membros do Venerável Sangha, aos colegas participantes e aos espectadores online que se juntam-se a nós nesse evento. Agora eu gostaria de convidar o nosso moderador Saudari Faisal, que é o nosso co-organizador, bem como presidente do movimento da Juventude Muçulmana da Malésia, para iniciar esse fórum. Faisal, por favor, obrigado. Assalamu alaikum. Prof. Osman and Your Holiness. Bom dia a todos e a todos uma calorosa recepção aos nossos honrados palestrantes, convidados ilustres e a todos que estão conosco neste fórum online. Me chamo Faisal. Hoje estamos honrados de ter Sua Santidade, o 14º Dalai Lama Tenzin Gyatso, e o professor emérito Datu Osman Bacá para compartilhar sua sabedoria neste fórum. Também temos a honra de dar boas-vindas aos ilustres Dato Seri. Sua Santidade é um dos maiores líderes religiosos budistas no mundo, um defensor dos diálogos interreligiosos. Ele recebeu inúmeros prêmios, dentre esses conhecimentos, mais notável, o Prêmio Nobel da Paz em 89, em 2007. E em 2007, ele recebeu o mais alto prêmio civil dos Estados Unidos, a Medalha de Ouro do Congresso americano. As contribuições e legado de sua cidade para com o mundo consideram no que ele chama a ética universal e os 4 compromissos vitais. Seus 4 compromissos são promover os valores humanos básicos como a compaixão e o diálogo, promover a harmonia religiosa entre as tradições religiosas, diferentes tradições religiosas, preservar a cultura tibetana e o meio ambiente, reavivar a sabedoria milenar indiana. Por outro lado, o professor Omar é o professor titulado e diretor da Cátedra da Epistemologia Al-Ghazali e Estudos Civilizacionais do Instituto Internacional de Pensamento e Civilização Islâmica. Este ano, o professor foi classificado como um dos 500 muçulmanos mais influentes na publicação de Muslim 500. O fluxo desse fórum começará com o diálogo entre o professor Osmar e Sua Santidade. Depois disso, continuaremos com uma sessão de perguntas e respostas e uma mensagem final do irmão Kassei. O tópico de hoje é compaixão e misericórdia como valores comuns entre o Islã e o budismo. Professor Islã, eu gostaria de convidá-lo. Muslim greeting, assalamu alaikum. Gostaria de saudar o senhor como Assalamu alaikum e Samat Bagi, bom dia. Em particular, a Sua Santidade, para todos aqueles que estão nos seguindo online e todos aqueles que estão estão seguindo esse evento. E muito obrigada por me convidar. É realmente uma honra e um privilégio para mim estar nesse painel junto com uma figura tão eminente como Sua Santidade, o Dalai Lama, nesse tópico muito importante. Esse diálogo é muito importante para o mundo contemporâneo. Nós somos temos muita sorte de ter esse evento
sobre os valores comuns entre o budismo e o islamismo. Are the two biggest religion. E essas duas são duas das maiores religiões. E esse evento é muito importante para o continente asiático. Now, in my view, the main purpose of having Do meu ponto de vista, o mais importante de ter desse diálogo é identificar as coisas comuns e as diferenças. No caso strengthen and even broaden daquilo em comum, gostaríamos de estender we would like to minimize them to the extent that those differences can be further reduced. Para as diferenças entre as religiões que não pode ser reduzida, nós devemos cultivar o respeito. E eu acho que esse é a coisa mais, a chave dos diálogos entre as religiões. Hoje o diálogo é sobre compaixão e misericórdia. That I would like to emphasize Eu gostaria de enfatizar of mine. What I would like to emphasize here Eu gostaria de enfatizar aqui que and in fact I would add that mercy is the mercy é a essência do islâmico e a misericórdia é a essência do islâmico e eu acho que é a essência de todas as religiões. E mesmo que a religião tenha uma realidade que é conhecida por diferentes nomes nas diferentes religiões, é expressado e compreendido em diferentes maneiras. E também isso é enfatizado diferentemente em várias religiões. other aspects E of life or reality. também é enfatizado em diferentes aspectos em várias religiões, em diferentes realidades e na vida cotidiana. Now in Islam is known by the term No Islã, a misericórdia é conhecida como termo Rahman, que transmite os significados de compaixão, grace, graça, amor, misericórdia, bondade, piedade sympathy. e simpatia. In meaning, therefore, Rahmah is almost similar Portanto, o significado de Hatma é quase semelhante ao budismo Karuna e ao cristão Agape. Isso significa que se o budismo This means that if Buddhists are looking Isso significa que se os budistas estiverem for Islamic equivalent estiverem procurando por um termo equivalente islâmico de Karuna, looking for the equivalent of e se os, love, e se os cristãos estão procurando o equivalente de agape, ou amor, então esse termo no Islã seria Rahman. why mercy is viewed Agora gostaria de apresentar ao senhor 5 argumentos principais porque a misericórdia é vista como a ponte central para o Islã. of God. A principal razão é que a misericórdia é o nome e o atributo mais importante de Deus. Para ser mais preciso, há 2 nomes divinos correspondentes a 2 aspectos diferentes da misericórdia. Esses são Al-Rahman, geralmente traduzido como cheio de graça, e Al-Rahmi, traduzido como mais compassível e misericórdia. And using the word God and as well, Ar-Rahman refere-se à graça abundante de Deus e our discussion, ao bem infinito. it is the language and terminology of the Abrahamic religion. E Ar-Rahman significa que transborda para se tornar
O Ar-Rahman refere-se à graça abundante de Deus, ou o bem infinito. Ar-Rahman, que transborda para se transformar o todo da criação ou o todo do universo. No Corão, Deus diz, minha misericórdia se estende a todas as coisas, e ela espalha sua misericórdia por toda parte. Portanto, Ar-Rahman se refere ao que pode ser chamado de infinita misericórdia criativa de Deus. Enquanto Ar-Rahim se refere à infinita compaixão e o amor de Deus pela humanidade em nome de sua salvação. Ar-Rahim refere-se, portanto, assim como o que se pode ser chamado de misericórdia salvadora de Deus, misericórdia salvadora de Deus ou salvadora por Deus. A missão terrestre do profeta Maomé foi definida em termos de misericórdia. No Corão diz, nós não nos enviamos mais ó Muhammad, mas como uma misericórdia para todas as criaturas. Misericórdia deve ser gentil com todos, não só com seus seguidores. E ele correspondeu a essa expectativa. Sua compaixão, especialmente pelos órfãos, os pobres, os fracos e os oprimidos, isso é um grande modelo. É um modelo para os muçulmanos. Como ele é um modelo em particular para os muçulmanos, também a expectativa divina deles de levar uma vida que seja guiada pelo espírito da compaixão, misericórdia e bondade. O Corão diz que é uma manifestação da misericórdia divina, é uma fonte de misericórdia para os seres humanos. No Corão diz que esse é ensinado pela cheio de graça, Ar-Rahman, é uma guia para a humanidade. E a orientação é uma componente essencial de misericórdia e compaixão. A quarta razão que eu tenho aqui é a lei divina do Islã, Sarahia, é essencialmente uma orientação e misericórdia para todos, mas essa mensagem só poderia ser apreciada se aceitasse a ideia de que Deus, o legislador, é também Deus, o mais compassível e o mais misericordioso. A misericordiosa é, de fato, o espírito ou a verdadeira substância de Shariat. A palavra Shariat no Corão significa, a melhor tradução para isso é, o único lugar no Corão onde ele aparece resultando que este verso aparece. Foi revelado antes que o Islã se tornasse uma sociedade medina. Pode ser traduzido como a compaixão certo, da religião. Ao contrário da visão errônea defendida por muitas pessoas atualmente, o espírito da Shariat é a orientação de misericórdia e não imposição e aplicação punitiva. Para o Islã, corretamente compreendido e praticado. O Shariat do Messi é o caminho para a realização de virtudes da compaixão, da misericórdia e da bondade. A misericórdia é um atributo essencial e a qualidade dos seres humanos, da mesma forma que a misericórdia é o núcleo do atributo e da comunidade divina. O ensinamento de que a misericórdia é tanto um atributo divino quanto um atributo humano precisa de profunda reflexão e contemplação devido ao seu grande significado para a vida e os pensamentos humanos. Mas o que eu gostaria de enfatizar aqui é que, certamente, da perspectiva islâmica, a semelhança com Deus nas qualidades humanas é totalmente e integral, na qual a misericórdia se apresenta como o elemento mais fundamental. A semente da misericórdia divina são implantadas em nossa alma junto com as outras sementes de qualidades semelhantes a Deus para ser parte integrante da nossa natureza humana. Ela deve ser nutrida e cultivada
cultivada para que se cresça e se torne a virtude da misericórdia e da compaixão. A religião, com suas práticas espirituais e ações sociais e a educação compreendida amplamente em seu sentido mais amplo, desempenham um papel central no cultivo da semente inata da compaixão e da misericórdia. Aquilo que é central é a compaixão e a misericórdia no islamismo. Thank you, Prof. Thank you, Professor, for the enlightenment. Muito obrigado, professor, pela sua guiança, a sua guia nesse tema. Sua Santidade, nós gostaríamos de escutá-lo sobre o que o senhor tem a dizer sobre a compaixão e a misericórdia nesse evento. I feel great honor Primeiramente, quero dizer que eu me sinto muito honrado em encontrar com os islâmicos malesianos e seus líderes. since my childhood. Desde que era pequeno, no meu pequeno vilarejo, There are already some Muslim families. já habitavam ali, já existiam ali algumas famílias muçulmanas, islâmicas. So relations. E nós tínhamos um relacionamento muito cercano. After I reached Lhasa, E depois, quando eu cheguei em Lhasa, isso no Tibete, according Tibetan quando eu cheguei em Lhasa, de acordo com a tradição do governo tibetano, e todas as funções que o governo tibetano fazia, eles convidavam representantes muçulmanos para participar dos eventos. then according some sort of what's the history, E de acordo com a história, Dalai Lama, durante some Muslim o quinto Dalai Lama, Ladakh reached Lhasa. alguns muçulmanos, alguns islâmicos do Ladakh foram até Lhasa. E o quinto Dalai Lama doou algumas terras para que eles pudessem construir as suas mosqueias. Since my childhood, Então, desde a minha infância, of Lhasa, very familiar. eu fui familiarizado muito com essa tradição islâmica. In a way, joke, but in a way, E por um lado eu falo brincando, mas por outro lado tem fonte de verdade. outdoor area. O quinto Dalai Lama foi encontrado na região do Amdo, no Tibete. Government delegation. A delegação do governo tibetano My area, visitou essa área, Kombun, que era a área na região, no estado, região do Amdo, e eles investigaram. E naquele tempo eles tinham 3 crianças. search party reached there, already passed away. Quando a caravana do governo tibetano foi lá, dessas crianças já tinham morrido e sobraram só 2 crianças. Carrying with his mother, by mother, E uma dessas crianças estava no colo da sua mãe. warlord. E Then that very much afraid. e essa criança tinha muito medo. Sweet E give.
E aí, alguém dessas caravanas que era encarregada a encontrar a reencarnação do quinto Dalai Lama, eles ofereceram alguns doces para essa criança, e a criança pegou esses doces. The warlord Matushi, we call. My mother. Quando Very eu much sorrow. no meu encontro, quando eles foram me procurar por mim, esse senhor, minha mãe me carregava no braço e eu era muito dignitoso e eles me ofereceram doces e o doce eu peguei e dei para minha mãe, o outro doce eu fiquei para mim. Então, esse grande senhor, o Matuti, ele disse, então, esse garoto é o Dalai Lama, é a reencarnação do Dalai Lama. I don't know. He noticed, you see, my eye. Ele Good. notou alguma coisa nos meus olhos, alguma coisa boa nos meus olhos. This boy. Então, ele expressou, esse garoto deve ser a reencarnação do Dalai Lama. Então, desse ponto de vista, The person who recognized me a pessoa que me reconheceu was reincarnation. como Dalai Lama, como a reencarnação do Dalai Lama, do 13º Dalai Lama, ele era o Matuti, esse grande Lorde Matuti era um muçulmano. E, Special care. desde então, ele se preocupou muito com a minha família e cuidou muito da minha família. My Ladakhi Muslim. Eu disse aos meus amigos do Ladakh, muçulmanos do Ladakh, eu sempre disse, In the society, sort of some important person, who recognized me. a pessoa mais importante da sociedade tibetana que me reconheceu como reencarnação do Dalai Lama era muçulmano. Então, eu sinto que nós temos uma conexão muito especial. As I mentioned earlier, when we reached Lhasa, Como eu mencionei antes, quando eu cheguei Lhasa, também a Tibetan monk tinha uma pequena comunidade muçulmana em Lhasa. Mongolian E os monges, eles visitavam, eles iam sempre nas lojas, nas vendas dos mongóis. source of information about India. These Muslim. Esses mongóis que eram muçulmanos, eles eram uma forma era a forma era a ponte de informação sobre a Índia. Mahatma Gandhiji's Então, esses monges ficaram sabendo, através desses muçulmanos, sobre quem era Mahatma Gandhi e assim por diante. E, além do mais, esses monges recebiam boas comidas. Então, os monges dos monasteiros do Namgyal, em Lhasa, eles eram muito eram fanáticos em visitar as lojas muçulmanas, porque eles tinham muitas informações sobre a Índia e ganhavam comida. Então, desde quando eu era pequeno, eu tenho essa familiaridade com a sociedade muçulmana. meeting with Então, esse encontro de hoje é muito importante para mim e encontrar todos essas pessoas muçulmanas, essa comunidade muçulmana malesiana e os seus líderes. Minha primeira empenho, como foi mencionado, é promover os valores humanos básicos, como a compaixão.
É isso, é muito simples. Como você mencionou, a compaixão é muito importante, porque Some scientists say essa compaixão in nature social é parte da nossa a natureza humana básica. Como os cientistas dizem, nós somos animais sociais. E desde quando nascemos, nós dependemos da nossa comunidade. Quando nós nascemos, receive maximum affection from our mother. nós recebemos o máximo da afeição da nossa mãe por meio do leite materno. That is the way our life E starts. isto é como nós começamos a nossa vida, como seres animais sociais. E algumas vezes eu, brincando, eu me exprimo. Born from Os grandes no passado é dito que os grandes mestres passados, alguns lotus human being. alguns mestres passados se diz que nasceram do lótus, e eu digo brincando que esses mestres devem ser ter muita afeição ao lótus e não aos seres humanos. Mas isso é uma coisa que eu digo brincando. Mas nós realmente I think nós dependemos, nós sobrevivemos desde quando nascemos da nossa afeição humana por meio do leite materno, que nós fomos alimentados com o leite materno. E todos esses 7 bilhões de pessoas no mundo, nós devemos do cuidados uns dos outros. E se nós olharmos para a natureza, os milhares de pássaros, a humanidade, todas essas diferentes espécies sobrevivem dos cuidados de suas próprias comunidades individuais. our world, E, everybody atualmente, want happy life. todos os seres existentes nesse mundo querem a felicidade, querem conduzir uma vida feliz. E todos têm o direito de ter essa vida feliz. E mesmo assim, existem muitas. A humanidade está enfrentando muitos problemas atualmente. Our own creation. E esses problemas são criados pelas nossas próprias mãos. E muitos problemas que nós enfrentamos são criados pelos próprios seres humanos. So, now that's now today's reality. Essa é a realidade atual. Muitos problemas que foram criados pelas nossas próprias mãos, pelas mãos dos seres. E o único remédio Deeper level, que nós devemos analisar profundamente e entender que nós somos seres humanos, nós somos animais sociais, factor to survive. e entender completamente que aquilo que nos fez sobreviver desde que nascemos foi a compaixão inata. The human love, É kindness, por isso que kindness is the key factor for our survival. o amor afável, a compaixão é a chave para a nossa sobrevivência. E todas as religiões, Message of loving e eu acredito que do meu ponto de vista, todas as religiões conduzem ao mesmo de amor e enfatiza o amor e a compaixão, o amor afável e a compaixão. quite simple. É muito simples desse ponto de vista. Also they increase E belief. a fim de implementar a importância desse amor compassivo, Philosophy. existem diferentes filosofias, diferentes conceitos. E principalmente, por exemplo, as religiões teístas, eles acreditam em um Deus criador, acreditam em Allah. Ella, E a verdadeira natureza de Allah, de Jesus Cristo, de Deus, é uma natureza amorosa, cheia de amor. is a concept of Na Índia, Karuna.
há mais de 3.000 anos existe esse conceito de Karuna e Ahimsa. Now I think that's oldest here. Karuna, Ahimsa, already developed. Esses dois conceitos já desenvolveu na Índia há mais de 3.000 anos. Ahimsa, não violência, e Karuna, compaixão. You see, carry. E todas as maiores tradições religiosas carregam esses mesmos conceitos de Ahimsa e Karuna, não violência e compaixão. Over 3,000 years, E aqui how to train our E na Índia, há mais de 3.000 anos, já desenvolveram o ponto de como desenvolver essa karuna e não violência, que é através da shamatha, calma estável, e vipassana, que é a meditação analítica. E esses conceitos e os métodos para desenvolver a karuna e a Ahimsa já foram desenvolvidos aqui na Índia há mais de 3.000 anos. E esses dois, a shamatha e a vipassana é muito importante em como enfrentarmos as nossas emoções. Dentro da nossa mente existem as emoções positivas, mas as emoções negativas. E nós devemos compreender como desenvolver essas emoções positivas. Então, aqui na Índia, antes mesmo que Buda nascesse ou chegasse a esse mundo, já existiam esses conceitos de como utilizar propriamente a nossa inteligência. E nesses escritos antigos já existem muitas informações sobre como desenvolver cuidar das nossas emoções, como implementar as emoções positivas e reduzir as nossas emoções negativas. Eu acho que a Índia foi o primeiro a desenvolver esses conceitos. E depois que Buda chegou, ele enfatizou muito a compaixão. The Sankhya philosophy. Depois, por exemplo, dentro também tem a tradição Sankhya, que enfatiza muito a não violência e a compaixão. Gradually, I think in the Middle East, E gradualmente no continente central, o Muhammad, a mensagem principal foi compaixão. E mesmo que eles carregam uma espada, mas a motivação principal é ajudar os seres humanos e servir os seres humanos. Mas infelizmente, é muito difícil espalhar esse amor compassivo se usa armas nucleares. Ainda por cima, depois dessas religiões, tem o zoroastrismo e o cristianismo. Então, todas as maiores religiões carregam a mesma mensagem de amor afável e compassão. E atualmente o mundo precisa desses conceitos. A fim de cultivarmos um mundo feliz, nós devemos cultivar esses conceitos básicos. Infelizmente, nos séculos passados, eles negligenciaram esses valores seculares interiores e desenvolveram os métodos de como destruir, de como matar. Mas no último século, não. E eles prestavam e nesses séculos passados eles prestaram atenção muito mais no medo e na raiva. So that's how the traces of that tradition.
Now we are E essas tradições ainda permaneceram, essa tradição permaneceram por um período longo. Mas agora, no século XXI, nós devemos prestar atenção em como desenvolver a paz interna por meio da prática da compaixão. Seja que sejamos adeptos a uma religião, crentes ou não, nós devemos compreender de como cultivar a compaixão a fim de reduzir as nossas emoções destrutivas. secular, not necessarily. Na Índia tem esse conceito secular, tem a ética secular, sem tocar religião. Emphasize E eu sempre enfatizo through education. que nós devemos cultivar, desenvolver, implementar esses conceitos Much, you see, de amor compassivo external, por meio da educação. not much talk about our inner value. Infelizmente, a educação moderna é orientada ao materialismo e não prestam atenção às nossas emoções internas. E atualmente, por sorte, alguns cientistas estão desenvolvendo o interesse em como cultivar as boas qualidades. I usually call the physical As boas qualidades na nossa mente. Eu sempre digo que of emotion. é claro que a higiene física orientada à parte material é importante, mas o mais importante é a higiene mental. Compassion is the key factor. E para desenvolvermos a higiene mental, a chave mais importante é a compaixão. Negative destruction. Todas essas emoções negativas, destrutivas, é baseada na raiva. E o antídoto à raiva é a compaixão. All our religious Isso é aquilo que é a mensagem importante, a principal de todas as tradições religiosas. E para isso, cada uma religião usa diferentes filosofias, diferentes métodos, mas fundamentalmente a mensagem principal é o amor-compaixão. E atualmente a harmonia entre as religiões é muito importante. there are in our cases very reason of different religion killing each other. Infelizmente, existe atualmente a tradição de matar uns aos outros em nome das religiões, como na Turquia, na Arábia, eles têm uma diferença entre os xias e suni. Tem conflitos, eles matam uns aos outros, e é uma coisa muito triste que eles matam em nome de religião, em nome da religião. Only message, only tradition which carry the message of love, that itself now utilized for Por exemplo, a única religião a religião que traz a mensagem do amor compassivo, e eles usam esse amor compassivo para destruir uns aos outros, é muito triste. we must make E nós, então, constant effort nós somos responsáveis e devemos esforçar-nos constantemente para desenvolver esse amor compassivo, essa compaixão, esse amor afável. within the same sort of basically it's the same sort of tradition, but you see small differences. Por exemplo, o Shuni e os Sias, por exemplo, basicamente seguem ao mesmo texto sagrado, ao mesmo líder e matam uns aos outros. É muito triste. E vocês, irmãos e irmãs muçulmanos, vocês têm uma especial responsabilidade de
eliminar os conflitos que existem na comunidade, nas suas comunidades muçulmanas, entre Shia e Sunni. Por exemplo, os Shias, aqui na Índia, os Shias, a comunidade muçulmana, os Shias e os Sunnis, eu nunca escutei problemas entre eles. E eles vivem juntos aqui harmoniosamente. Must now show to neighboring. Então, vocês, Shias muçulmanos, aqui na Índia, vocês têm que mostrar essa harmonia e como desenvolver essa harmonia para os países vizinhos. E particularmente os Shias e Sunnis dos nossos países, dos países vizinhos. Essa é a minha sensação. Eu sou um monge budista, mas eu sou totalmente empenhado em promover a harmonia entre as religiões. E a Índia é um exemplo de que essa harmonia entre as religiões é possível. E na Índia existem as maiores religiões, as maiores tradições religiosas coexistem aqui na Índia e eles vivem harmoniosamente. E com essa crença e esse exemplo, eu sou completamente empenhado em promover, em conduzir a harmonia à religião. Osmar Sei, eu não poderia ser... eu sou completamente de acordo com a sua sinceridade. De fato, só é possível uma harmonia entre as religiões dentro da mesma religião se tem um diálogo entre essas religiões. Principalmente quando esses conflitos existem nessas mesmas religiões, só o diálogo é possível. E a chave para a paz externa e interna é a conversação e baseada na compaixão. E muito obrigado, Sua Santidade, muito obrigado por sua santidade, pela sua essa claridade. E sou muito feliz por ter compartilhado isso. Eu acho que a pergunta mais importante Joyce, entre os muçulmanos e budistas, em termos de diálogos entre os dois, muçulmanos e budismo, em termos de diferenças. As pessoas olham para diferenças em vez das similaridades. Em base à sua experiência, como esses conceitos comuns podem progredir entre os islâmicos e o budismo. Infelizmente, por causa da nossa ignorância, nós vemos somente as diferenças. Eu acho os budistas e os islâmicos aqui da Malésia gostaria de ouvir mais do senhor sobre como iniciar esse compartilhamento desses valores comuns. A sociedade muito bom. Eu adotei esse método desde 1975. Eu adotei esse método. 1975. 1975. I started one practice. Eu comecei uma prática. Onde you see the opportunity to pilgrimage. Onde quer que eu tenha a oportunidade de fazer peregrinagem. To each temple. Onde existem todas as tradições religiosas, templos ou igrejas, ou templos de todas as tradições religiosas, eu visito todos esses templos.
comecei em Sarnath. Eu fui num templo muçulmano, depois um hindu. Pay my respect. Eu presto as minhas homenagens a todos esses templos. Essa é uma prática que eu comecei. É uma coisa muito engraçada que eu vou dizer. Everywhere. Isso é uma prática que eu faço em todos os lugares que eu vou. I practice that. Then the last Uma vez eu fui a um lugar e o último lugar que eu fui foi em um Gurdwara, um templo Sikh. it becomes the last one. Este foi o último lugar que eu fui. They usually give you Em Gurdwara, eles, em geral, eles dão o prasad, que é um alimento abençoado. the last sort of stop. Quando eu cheguei a essa Gurdwara, eu já sentia, estava com fome. Então, esse prasad, esse alimento abençoado, era muito saboroso para mim. Prasad, very E for my stomach. então, ele recebeu um punhado de prasad e isso satisfez muito a minha fome. I started. Então, essa é uma prática que eu comecei em 75, visitar todos os templos de todas as religiões. Jerusalem, Uma vez eu fui em Jerusalém, Muslim, because of the historical Muslim temple. e em Jerusalém tem um templo histórico muçulmano, islâmico, e tem um cristão. You say, pay my respect each. E eu comecei a prestar a render minhas homenagens a cada um desses templos. Essa é uma prática que eu comecei. So individual religion, something different. A religião individual é uma coisa diferente, mas nós devemos respeitar e show isso publicamente, que todas as maiores tradições religiosas ajudam a todos os seus adeptos. Motivo pelo qual toda a humanidade precisa de todas as religiões. Sua Santidade, na parte daquilo que o senhor mencionou sobre a necessidade de espalhar compaixão e misericórdia, a respeito da educação, no século XXI, o que nós devemos implementar ainda mais? Qual é o mecanismo, qual é o melhor método, a parte de os trabalhos sociais, o que podemos mais fazer para implementar Every care. essa educação? Como eu já mencionei, Then kind of emotion. fisicamente nós já prestamos muita atenção no lado físico, mas Peace of mind. a higiene mental é muito importante para desenvolvermos a paz mental. Of rest. Essa isso é uma mente imbuída de raiva, de ansiedade, ela não pode restar em paz, mesmo durante o sono. The best way to rest. Então, a melhor maneira para que a nossa mente reste em paz ou permaneça em paz, Destroyer of peace of nós devemos compreender que aquilo que destrói a nossa paz mental. That's the emphasis. E nós devemos implementar o antídoto que destrói a nossa o antídoto àquilo que destrói a nossa paz mental, sem falar de religião. Então,
para que nós temos uma vida feliz, anos felizes, meses felizes, semanas felizes e dias felizes, nós devemos cultivar a compaixão na nossa mente, a compaixão mental. E, a nível último, nós teremos uma paz mental. E isso não quer dizer que nós estamos falando de vidas de próximas vidas, porque isso é uma coisa individual de cada religião. Então, nós devemos implementar aquilo que nos conduz, aquilo que faz surgir a nossa paz mental. The best way E peace of mind is, firstly, we should a know coisa, destroyer of peace of mind. então eu repito, a melhor maneira para cultivarmos a paz mental, devemos descobrir aquilo que destrói a nossa paz mental e cultivar o antídoto para esse destruidor. In order to peace of mind, just tranquilizer is temporary. Tomar tranquilizantes para nós, tomar tranquilizantes para obter a paz mental é uma coisa temporária, mas a compaixão é aquela que mantém uma paz duradoura. E sem falar de religião. E a fim de termos um corpo saudável, devemos cultivar uma paz mental. Sua Santidade, todas as pessoas de todas as religiões devem saber que a paz mental é uma coisa que pode ser obtida. As orações podem ser um método, mas em prática as pessoas não obtêm essa paz mental. Então, tem alguma coisa errada. O que acontece, eu posso dizer na comunidade islâmica, tem muitas pessoas que fazem rituais prestando atenção só na dimensão externa, não na dimensão interna. E mesmo assim, isso mostra que eles não alcançam, não obtêm a paz mental. É uma coisa que todas as religiões devem compreender isso, principalmente para os muçulmanos. É claro que as orações ajudam, mas eles devem compreender que a dimensão interna deve ser desenvolvida. Principalmente no Islã, dentro do Islã tem a tradição sufi, que tem uma grande parte. E eles são muito importantes para a paz mental, e a paz mental é sempre acompanhada pela compaixão e a misericórdia. A pergunta para isso, a purificação da alma é muito importante. Como podemos cultivar a compaixão e a misericórdia? As religiões provêem isso. Devemos purificar nosso corpo e a nossa mente. Agora, aqui, nesse ponto aqui, todas as religiões teísticas que acreditam em um Deus, a verdadeira natureza de Deus é cheio de compaixão, é cheio de compaixão. De acordo com eles, Deus é o Pai de todos os seres, e o mundo é criado e Deus é o Criador de todo esse mundo. E, de acordo com eles, todos os 7 bilhões de pessoas existentes nesse planeta são filhos de Deus. E, então, esse Deus é cheio de compaixão. E se nós somos filhos desse Pai cheio de compaixão, então não tem razão para matar os filhos desse próprio Deus.
nós devemos viver juntos, compassivamente, pensando nesse Deus Criador, nesse Pai Criador. Muslim, Hindus, many Hindus, Jains, something different. Muçulmanos, o Islã, os hindus, eles acreditam em Deus, mas o jainismo e o budismo é diferente. Close friends. You're always sort of teasing each other. Eu tenho One occasion, Bishop Tutu Desmond Tutu, nós sempre brincamos um com outros. E go to something different. Desmond Tutu me diz para mim, nós vamos para o paraíso, o Dalai Lama vai a algum lugar diferente, irá para um lugar diferente depois da morte. We all created by one God. Então, as religiões teísticas, as religiões teístas acreditam que nós fomos criados pelo esse Deus compassivo criador. Então, nós devemos viver todos juntos, harmoniosamente. Isso é uma coisa muito poderosa. É um raciocínio muito poderoso. Utilize, firstly, religious main sort of. Então, devemos utilizar o principal conceito de amor compassivo da religião e depois utilizar esse conceito que todos nós somos criados pelo esse Deus compassivo e nós como os filhos desse Deus compassivo devemos viver felizmente e harmoniosamente juntos. Yes. Well, Sua Santidade, I agree with you. eu sou de acordo com o senhor, completamente de acordo com aquilo que o senhor disse. Perhaps through interactions, Agora, through communication. talvez através de interação, comunicação entre budismo e muçulmano. Members of the other religion. Claro que nós aqui estamos também falando de membros de outras religiões. Aquilo que nós devemos, aquilo que nós devemos olhar aqui é aquilo que é comum a todos nós. The most important common issue. If every one of us Se todos nós mostramos compaixão para uns com os outros, então nosso mundo será um lugar muito melhor. there are obstacles, Mas existem obstáculos que nós devemos enfrentar. for example, Por exemplo, the question of extremism, a maneira do extremismo. interpretation. Basicamente, o extremismo é uma interpretação errônea da religião. É uma interpretação Living in the errônea de todas as religiões. Hoje em dia, nós estamos vivendo em um mundo interativo. people who work together in the offices, As pessoas de diferentes tradições trabalham juntos. the other. How we look at the other, the religious other. That is very, very important for Nós us devemos now. Nós devemos ver como nós devemos olhar uns para os outros. Nós não podemos escapar daquilo que nós devemos viver juntos, com diferentes religiões e tudo mais. Of all religion. Aqui, o importante é que nós devemos compreender a essência de todas as religiões. Como eu disse antes, o amor e a compaixão. O amor compassível e a compaixão. O amor afável e a compaixão. E para isso, usamos diferentes maneiras de pensar filosóficas. É a mesma. Isso é comparado como a medicina, os remédios. Existem diferentes variedades de remédios, mas todas são úteis para um corpo saudável. Por exemplo, Same object. They utilize different philosophy. então devemos respeitar todas as religiões, que todas as religiões são importantes, porque todas as religiões são, cada uma das religiões com suas filosofias são importantes individualmente para os seus adeptos. Por exemplo, entre
na comunidade muçulmana islâmica, entre os xias, Sunni e Pali, e Sufi. E mesmo no budismo tem diferenças entre sânscrito, Pali e assim por diante. Dentro dessas tradições tem diferentes visões filosóficas. E todas essas visões filosóficas são utilizadas para implementar as nossas emoções positivas. E eu acho que é muito importante ampliar a nossa visão e não ver o mundo com uma visão limitada, porque essa visão limitada é aquilo que cria os problemas. Então, nós devemos ver o mundo com uma visão ampla. Nós devemos ver juntos. E essas muitas religiões já existem há mais de 1000 anos. E essas diferentes tradições religiosas existem para satisfazer as diferentes predições mentais de todos os seres humanos. Então, todas as tradições religiosas, assim como os remédios, são importantes para todos os seres. Aquilo que nós devemos manter em mente é que todas as religiões carregam a mesma mensagem. Individualmente, cada uma delas tem uma diferente abordagem, diferentes filosofias. Mas se nós compreendemos as diferentes a mensagem comum em todas as religiões, nós poderemos conduzir um mundo mais pacífico, mais harmonioso. Devemos compreender que existe essas diferentes tradições religiosas. Aquilo que devemos compreender é que o amor compassivo é muito importante para os seres humanos, principalmente para os seres humanos, e principalmente no mundo de hoje. Infelizmente, aquilo que falta no mundo de hoje, atualmente, é o senso de irmãos, seres irmãos. We should sort of recognize variety of human beings. Nós devemos reconhecer as variedades dos seres humanos, as diversas predisposições mentais e por isso todas as religiões é importante. Sua Santidade, muitas pessoas querem fazer perguntas para os senhores. Thank you, Your Holiness and Professor. Through the discussion and interaction, I could see the points. Muito obrigada à sociedade e ao professor. E todos esses diálogos eu pude ver aquilo que é comum entre as duas religiões, Islã e budismo. After which, Professor Osman will then give his words of wisdom. Depois das perguntas. Our first question comes from the National Palace of Malaysia. A primeira pergunta, Azwan Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Tashidelik. Your Holiness, Tua Santidade. Emeritus Professor Dr. Osman Bakar. E ao professor Osman Bakar. Firstly, it is an honor for me to be given. Primeiramente, me sinto muito honrado em fazer a minha pergunta ser a primeira. Em todas as religiões, há sempre algumas que interpretam a religião de forma diferente. Esses são chamados extremistas. E muitas vezes esses extremistas dão uma imagem ruim à religião. E alguns deles usam isso como um pretexto para a violência. Uma pergunta principal é: vale a pena reconciliar ou negociar com eles, ou deve ser adotada uma abordagem mais dura para com eles? As I mentioned already, como eu já mencionei, os problemas entre os xias e sunnis
dos nossos países vizinhos, aqui da Índia, na Índia nunca ouvi problemas entre os xias e sunis. Some other countries, there's a killing. E alguns, nesses nossos países vizinhos, eles estão matando, tem mortes entre xias e sunis, eles matam uns aos outros. Various also the technology. Hoje nós temos muitas boas tecnologias. So, make known each other. Vocês têm que fazer conhecer uns aos outros. É muito importante, seja por meio das tecnologias ou visitando uns aos outros. Por exemplo, aqui em Índia, desde pequeno, eles já têm esse conhecimento que devem viver juntos. E que eles, embora sejam de caças ou diferentes xias e sunis, eles têm a mesma religião. Então, nós temos, vocês têm que utilizar as tecnologias para implementar esse conceito de uma só religião. E se algum de vocês tiverem facilidade financeira, visitar esses países. No meu próprio caso, quando eu estava no Tibete, se eu pensasse somente, para mim eu pensava só existe só o budismo. Mas quando eu cheguei aqui na Índia, me exilei aqui na Índia, eu vi que existem várias outras religiões e eu desenvolvi o respeito por todas essas religiões, porque todas essas religiões carregam a mesma mensagem. So different philosophy. As diferentes, como eu mencionei brevemente, mesmo nas religiões, Buddha's own time. mesmo durante o tempo de Buda, já existiam 4 grupos diferentes das tradições budistas. E, no final, foi desenvolvida a tradição de Nalanda, a qual tem 4 escolas filosóficas principais, e cada uma tem a sua abordagem, e eles pregam ao mesmo Buda, porque o Buda carrega a mesma mensagem do amor. O importante é ter uma relação cercana e positiva. Como eu disse antes, eu visito em cada lugar que eu vou, eu visito diferentes templos, isso foi muito útil. Nós não devemos conduzir uma vida isolada. Nós devemos conhecer e visitar outras religiões. Eu acho que para os islâmicos, os muçulmanos devem diferenciar em a interpretação errônea. Se a diferença, eles tinham que explicar a interpretação correta. Os muçulmanos têm que aprender e aceitar as diferentes opiniões. E nós devemos respeitar as diferentes opiniões. Para aquele extremismo, para o extremismo, não todo. Para aqueles extremismos, não precisa de violência, mas os estados também têm que apaziguar esse problema. Mas aquilo que nós devemos é evitar um punimento duro. Nós devemos conduzir isso através da educação. Muito obrigado. E a próxima pergunta.
some common values. nós podemos ver que as duas eminências têm a mesma Second question. Ms. Jayanti, têm o mesmo pensamento sobre Good afternoon, essa pergunta. Holiness, and also, A Professor. pro- My question is, A how do we próxima apply the pergunta é values de of Jayanti. mercy Minha pergunta é: como aplicarmos os valores da compaixão e da misericórdia em nossas atividades cotidianas e como ensinarmos esses valores aos nossos filhos? Not as a religion, A coisa principal é não ensinar esses valores como religião, mas não ensinar esses valores como religião. as soon as born, Como eu já mencionei, nós somos animais sociais. Assim que nascemos, o amor afetuoso da mãe é a chave principal para. 6-7-year-old children, they Eu don't sempre menciono, por exemplo, as crianças, os infantes, quando eles são pequenos, eles não se põem o problema de, quando eles brincam junto, eles não se põem o problema de diferentes religiões, cor e assim por diante. Mas, quando eles começam a frequentar a escola, se como eles na escola não falam dos valores internos, aí eles começam a introduzir a diferente nacionalidade, diferente cor, diferentes religiões e assim por diante. modern education Então, esse sistema educacional, infelizmente, não falam inner value. dos valores internos, os valores internos humanos. Very alive. As crianças são Oneness of we human being play together. as crianças, eles têm implicitamente imbuído neles essa unicidade humana. Por isso que eles brincam juntos. Rather, you see, they different. Eles não são enfatizadas essas diferenças raciais e assim por diante. Different nationality. So now I have strong feeling in our education system Eu should include Eu firmemente penso que na educação moderna tem que estudar, incluir esses valores internos como temas acadêmicos e não como religião. health reason, not religious faith. Like that. Isso para cultivar uma higiene mental. Should introduce about also the method how to develop peace of mind. Então, na educação moderna deve ser introduzida o método de como cultivarmos uma paz mental A method to reduce anger, e o método de como reduzir o medo e a raiva e o método de como incrementar o amor compassivo e assim por diante. also the advice, the lesson, like that. Como isso. Today, 21st century, I think we already have a lot of sort of contact, a lot of No século XXI, atualmente, nós temos muitas facilidades de comunicarmos um com o outro, como muito diferente do tempo antigo que vivíamos isolados. Como eu mencionei antes, entre os Shia e Sunnis, aqui na Índia, eles vivem juntos. Em vez de nos Shias e Sunnis, no Afeganistão e Paquistão, eles vivem isolados, cada um para si, sem comunicar. Então, por isso que eu firmemente acredito que a educação é muito importante. Response to Ms. Jayanti, Essa é a minha resposta a Ms. Jayanti. Falando em geral, que a religião e a tradição provê a guia. example from the Quran, Por exemplo, eu respect to kindness to parents. eu dou um exemplo como do Corão. Now let me quote this. Just quote this from the Quran. It says, your Lord has decreed You worship none but Him, and that you be kind o seu to parents. Deus
o seu Deus é cheio de graças. E você Say not to them words of contempt, nor repel them, but address them in terms of honor. respeitar os seus pais. Lower to them the wing of humility, and say, My Lord, bestow on them your mercy, rahmah, even as Meu Senhor, abençoa eles com a sua misericórdia. Assim como o Senhor, humility to parents, esse era um exemplo de a humildade para com os parentes, respeitar os seus parentes, respeitar os pais ser humilde para com os pais, respeitar os pais é a chave de toda a compaixão. Moving on to our next question. A outra Questioner, Mr. Taufik Abdul Khalid. Mr. Taufik, your question. A próxima questão é de Mr. Taufik Abdul Khalid. Assalamualaikum and salutations. Assalamu alaikum, a saudação à sua santidade e ao emérito. How does the teaching of Buddhism and Islam address Minha pergunta é sobre o ego. Como o Islã e o budismo abordam o surgimento do ego humano de si mesmo no momento em que aplicamos compaixão e misericórdia para com os outros? Por exemplo, How do we address that from both religions? Thank you. muito obrigada. 그래, 좋고 어제래 미션 선지고 이주로 말이야. I think firstly, Eu acho que primeiramente we should make distinction. Primeiramente, eu acho que nós devemos fazer uma distinção entre apego e amor afável. You see, there is tendency of No apego, tem a tendência do eu, da dualidade, eu e o outro, ou eu e os outros. you see, they say Como os físicos quânticos dizem que as emoções destrutivas é baseada principalmente nas aparências. E entre a aparência e a realidade tem uma grande diferença. Então, isso é muito parecido com a abordagem budista. destructive emotion. Todas essas emoções destrutivas são baseadas nas aparências. E a compaixão, por sua vez, não é baseada nas aparências, mas é baseada a um nível profundo, que é aquele... This is my enemy. This is my A aparência anger. A aparência surge, esse é o meu amigo, aquele é meu inimigo, mas a um nível profundo, todos nós, a compreensão de que todos nós somos os mesmos seres humanos. Many reasons we have to live together. E aqui a razão principal é que nós devemos viver juntos. The east, west, north. Antigamente tinha diferença norte, sul, leste, oeste, viviam todos isolados. Become very close. Mas atualmente o mundo todo é muito cercano e nós devemos viver juntamente. E de acordo com esta realidade, nós devemos desenvolver a unicidade de 7 bilhões de pessoas. Too much differences. My nation, Enfatizar muito as diferenças, minha nação, sua nação, eu sou tibetano, e assim por diante. like that. But you see, too much differences. Muitas diferenças, isso não é bom. Thinking. Essa maneira de pensar é ultrapassada. Now we have to think. Nós devemos pensar, atualmente nós devemos pensar na humanidade como um todo. As I already mentioned, Como eu já mencionei, more contact with other people, people from different continents. mais contatos entre as pessoas, entre os continentes, entre outras religiões. Então,
isso nos ajudará a desenvolver a sensação de Because of small differences, we isolate igualdade. ourselves. Mas se nós isolamos nós mesmos, nós desenvolvemos uma mente limitada. So all these things, personal contact and education. É muito negativo. Então, o contato pessoal abrangente e a educação é muito importante. As far as Islam is concerned, the approach Falando sobre do Islã, is a respeito do Islã, in other words, os muçulmanos the Sharia. têm que praticar o Shariat. Pillars of Islam. O, Taking, for example, o Shariat, como diz, por exemplo, weakening the ego. a prece a prece é uma maneira de eliminar e diminuir o ego. De, Religion provides through prayer. a, reli- Through prayer, por meio da prece, provided that we don't just concentrate on the externalities, but also on the spirit. eles falam para não concentrar sobre o externo, mas o interno. Então, o propósito da reza é eliminar, enfraquecer o nosso ego. Porque nós estamos fazendo isso por meio do satisfazer o desejo de Deus. E o segundo é o jejum. Are we fulfilling the spirit of fasting or not, or just simply the fasting of the stomach? What about the fasting of the heart, the fasting of the mind, Quando nós abstaining from things that we should not do? And number 3, o jejum tem dois pontos. Tem aquele do lado físico e aquele that also will help. de a nossa mente. Part of our personal property, to let O part terceiro from our personal property, é that is going to help us in weakening this ego, what I call this ballooning of the ego. So o terceiro eu não entendi bem, mas parece que é o doar. the ego. But let me say now one more thing. On top of the performing the Sharia, we have to go to A the parte de techniques of the fazer o Sharia, of the nós nerve, of the soul, of the heart, which Nós devemos falar sobre o coração, por exemplo, remembrance of the divine name. o pessoal, aqueles praticando o sufi, praticava a lembrança do nome de Deus e assim por diante. Por meio disso, eles, por meio de lembrar o nome de Deus e assim por diante, isso ajuda a diminuir o nosso ego. A researcher from International Institute of Islamic Thought and Civilization, ISTAC. A outra pergunta é de Ariete Subá. Mr. Alif, please. All right, Assalamu alaikum and a very good morning, good afternoon to Bom dia, Sua Santidade, e ao senhor, ao professor. Eu acho que a pergunta que eu queria fazer já foram respondida, mas eu gostaria de repetir. Que método os muçulmanos e budistas podem aprender uns com os outros para superar os diferentes desafios a propagar cada expectativa de crença para que possamos alcançar maior harmonia e clareza? Nós falamos de comunicação e assim por diante, mas a nível efetivo, o que poderíamos fazer a mais? Question? As I already mentioned, Como eu já mencionei when we antes, find differences, quando then we nós should think the main goal enfrentamos diferenças, nós devemos pensar naquilo que é mais importante. Todas as maiores tradições religiosas, o propósito principal, o objetivo principal de todas as tradições religiosas é promover that's, I think, emotional part. Now, o amor e a compaixão. human intelligence. So, in Nós temos essa inteligência humana e value
E para compreender esse valor humano básico da compaixão, nós devemos utilizar a nossa inteligência humana. E para isso existem diferentes variedades, pessoas diferentes tempos, diferentes localidades por causa dessas todas as diferenças nós devemos ter várias diferentes abordagens para implementar o desenvolvimento dessa compaixão. Por exemplo, a medicina, todos os remédios é bom para nossa saúde, mas porque os corpos são diferentes, existem diferentes remédios. Então, a mesma coisa as religiões, devido às diferentes predições mentais de todos os seres, nós precisamos de diferentes religiões. So I think emotionally all carry the same message of loving kindness. Emocionalmente, eu creio que todas as religiões carregam, emocionalmente, todas as pessoas All need this loving kindness. Now, according to your todas as religiões carregam a mesma mensagem de amor e compaixão. Agora, utilize a different way of approach. todas as tradições religiosas carregam a mesma mensagem de amor e compaixão, mas devido a diferentes predisposições mentais, cada filosofia tem uma abordagem diferente. Por exemplo, em budismo, nós temos a tradição sânscrita. Na tradição sânscrita existem diferentes escolas filosóficas e cada uma delas com sua abordagem diferente. Então é muito importante estudarmos as diferentes abordagens. Se fechamos os nossos olhos e fechamos os nossos ouvidos e acreditamos e vemos só uma direção, nossa mente se torna mais limitada. Então, é importante estudar as diferentes tradições religiosas, tradições, filosofias. Por exemplo, entre vocês muçulmanos é muito importante. É importante ver as diferenças e as similaridades. Quando as diferenças surgem, vocês têm que enfrentar para que servem essas diferenças. Por exemplo, eu sempre digo, eu tenho muitos bons amigos cristãos e muçulmanos e judaicos. So all different philosophy. Todos são diferentes, todos conduzem uma filosofia diferente, mas somos todos amigos. Sua Santidade, eu só posso afirmar o que o senhor disse. A melhor maneira é através do dialógico. E a abordagem do diálogo e dos trabalhos sociais. The topic compassion and mercy as the common values between Islam and Buddhism. A Sua Santidade. Your Holiness and Professor Osman's advice on Sua Santidade, professor, we can put compassion and mercy into action. por favor, forneça alguns conselhos sobre como podemos colocar compaixão e misericórdia em ação. Essa é a pergunta. As soon as we born, Sua Santidade diz, assim como quando nós nascemos, a nossa mãe cuidou de nós. É claro que, por um lado, tem o apego, mas principalmente tem o amor afável, o amor incomensurável. E develop taking full care of biologicamente, children.
Biologicamente, a mãe é imbuída de ter completamente cuidado dos seus filhos. We human beings, E por isso, 7 billion on this planet, os 7 bilhões de pessoas existentes nesse planeta, take care nesse mundo, nós devemos ter cuidado uns com os outros. basis of Isso baseado oneness of 7 billion. Isso baseado na unicidade de 7 bilhões de pessoas humanas e que todos queremos uma vida feliz e bem-sucedida. You see, it is naturally, it is important to helping each other, take care each other. E visto que nós somos animais sociais, é muito importante que nós tomamos cuidados uns com os outros, uns dos outros. O meu primeiro empenho é promover a unicidade de 7 bilhões de pessoas. System, these are secondary. First, we all human beings. For example, As visões políticas e uma coisa e assim por diante é secundária. Mas, por exemplo, se nós estamos transitando em alguma rua, alguma estrada, e nós enfrentamos algum problema, e nós vemos alguém, nós dizemos, tem um ser humano ali, um ser humano ali, talvez ele possa me ajudar. O primeiro pensamento que surge é pedir ajuda a esse ser humano, mas nós não pensamos qual é a nacionalidade dele, qual é a religião dele. Não, nós não pensamos isso. Nós pensamos nisso, a nossa primeira reação é que vemos um ser humano. Então, é muito importante o cultivo dessa unicidade dos 7 bilhões de pessoas. E nós devemos ter cuidado desses 7 bilhões de pessoas. Religious reason, but from according to reality, through education. Isso é possível através da educação, e essa unicidade humana será possível não através de religião, que é importante, mas através da educação. Okay. I think Eu acho que it's a different phase, brincadeira, mesmo sort of thinking. brincadeira. Once, same person, young age, different physical. Uma pessoa quando é jovem tem uma predisposição mental diferente, um corpo físico diferente, mas mesmo no mesmo dia de manhã a pessoa pode ter uma ideia e à noite pode ter outra ideia. Então não tem motivo. Morning, you have some idea. Então não tem motivo para brigar, porque uma só pessoa mesmo, uma mesma pessoa de manhã tem uma ideia e à noite você tem uma ideia e você pensa, eu pensei isso de manhã, então eu quero destruir essa pessoa. Como é que é possível de você destruir a mesma pessoa? Então, nós devemos respeitar a todas as pessoas, as 7 bilhões de pessoas, porque cada uma tem uma predisposição mental diferente. Mas nós temos a mesma natureza humana básica. Today's world, entire world, very close each other. Como eu mencionei antes, atualmente o mundo atual é muito cercano, muito perto um do outro. Então nós devemos aproveitar essas oportunidades para ser mais cercanos uns com os outros. Antigamente cada grupo se mantinha isolado, mas hoje a economia é global. A pandemia
more together. Tudo isso que está acontecendo atualmente colocam as pessoas mais cercanas, mais cercanas. The sense of oneness Então, and helping each other. então é muito importante, é essencial que cultivemos essa unicidade humana. My own experience, as I briefly mentioned, if I still feel here, Por exemplo, como a minha própria experiência, em base à minha própria experiência, se eu permaneço aqui na Índia dizendo eu sou tibetano, eu sinto eu me sentiria sozinho. Eu penso que eu sou um ser humano, all brothers, sisters, um ser humano entre 7 bilhões de pessoas, e eu vivo aqui nessa... E todos os indianos são meus irmãos. Buddha himself, Todos os mestres do passado eram indianos. Buda mesmo era indiano, e os grandes mestres como Nagarjuna, Aradeva, todos eles eram indianos. so, Então, and these great master esses grandes Nalanda, mestres da Universidade de Nalândia, already different de Nalândia, sort of school of thought there. So they learn each other. e porque naquele tempo já existiam essas diferentes escolas filosóficas, eles aprendiam um com os outros, eles não permaneciam isolados. Então, as diferentes religiões aprendendo uma com as outras ajuda para implementar a sabedoria. I have 3 suggestions. Eu tenho 3 sugestões. A primeira sugestão é deixa-nos transformar nós mesmos, educar nós mesmos e nos tornar mais compassivos. E sem compaixão nós não podemos colocar a misericórdia em ação. E a segunda não devemos esquecer os pobres, os oprimidos e assim por diante. E a terceira, nós devemos pensar no objetivo comum entre todos. Muito obrigado, Sua Santidade. Obrigada, Sua Santidade. O professor Datu Bamba, por tomar parte desse fórum. Todos beneficiaremos desse diálogo sobre a compaixão e misericórdia como valores humanos entre o Islã e o budismo. Gostaríamos de agradecer ao escritório de Sua Santidade, um movimento da juventude muçulmana da Malásia, e gostaria de convidar o senhor Peki Sen Thank you, Your Holiness. para Professor Dato' Osman Baka, for your sharing. Muito obrigado, Sua Santidade, e o professor Osman Bakar. Compassion and mercy as the common value between the Islam and Buddhism. Here I have a short summary for today, advice from Your Holiness. Aqui eu gostaria de mostrar o sumário das duas eminências, que compaixão e a misericórdia é a herança humana que deve ser cultivada. Nós precisamos de compaixão para um mundo feliz e encorajar a educação. Nós devemos focalizar a similaridade em vez de focalizar as diferenças. E a paz mental é a chave para isso. Muito obrigado, Sua Santidade, e o professor Bakar. E gostaríamos de agradecer ao escritório de Sua Santidade, o movimento, o Centro Budista Tibetano, por trabalhar junto incansavelmente para este fórum.
Gostaríamos também de dedicar os méritos à longa vida de Sua Santidade e à boa saúde do professor Dato' Osman e a segurança de todos. Finalmente, e por último, esperamos que Sua Santidade possa nos visitar em breve em Malésia, em Singapura. Nós esperamos, aguardamos ansiosamente para organizar mais fóruns, para buscar fundamentos comuns entre o Islã e o budismo. É parte do Senhor, de Sua Santidade, promover a paz e a harmonia. Eu estou pensando em visitar Singapura e a Malásia. E eu estou pronto para que isso. Assim que essa Covid, essa pandemia for reduzida, eu acho que no próximo ano eu posso visitar Singapura e a Malásia. Eu visitar a Malásia com very, very sort of helpful when we Tunku Usman Malum, uma pessoa. at the UN. Quando Tunku Usman Malum ele falou sobre o problema tibetano nas Nações Unidas e isso foi muito bom. Foi ótimo. Essa é a memória que eu tenho historicamente sobre a Malásia. E eu realmente, pensando nesse lado histórico, eu quero realmente visitar Singapura e a Malásia. Eu acho que o próximo ano, definitivamente, eu virei visitar-vos. Thank you, Your Holiness. Muito obrigado, Sua Santidade. Tudo che. Thank you, Your Holiness. Thank you, Prof. Thank you, Professor. Muito obrigado, Thank professor. you, Professor. Muito obrigado. Osman, thank you. And thank you, Encik Faizah, and all the Arbins group. for your support. Obrigado a todos Thank you, vocês. Dato' Azman. Thank you all. Thank you. Okay, thank you. Sadhu. In case of my visit Malaysia, É, perhaps minha- some local, not only local Muslim minha visita na Malásia, talvez countries, some Shia, Sunni, talvez vocês possam convidar algumas comunidades da Shia e o Sunni e fazer uma pequena conferência internacional. regarding Uma pequena conferência internacional, eu acho que para mim posso contribuir, dar uma pequena contribuição para a harmonia entre o Shia e o Sunni. India is example Índia é um exemplo countries e some religious leader come. e muitas Okay, thank you. e alguns islâmicos de outros países possam vir e podemos conversar juntos.